Muito obrigado, Senhor. Sabe, o tema desse livro e desse CD chama Arco e Flecha. E é interessante porque nenhuma das canções do disco, nenhuma das 10 canções chamam-se Arco e Flecha. Nenhuma delas. Mas o livro e o CD se chamam Arco e Flecha porque um dia eu estava na minha casa. Sabe quando você está lendo um versículo, você está lendo uma passagem, e você para num versículo e ele fica gigante na sua frente, e ele não te deixa por umas 3 semanas? Todo dia você precisa ir lá e dar uma olhadinha, beleza. E aí você faz o que você tem que fazer, e daqui a pouco aquele mesmo versículo salta. Isso aconteceu comigo. Isaías 49, versículo 2, se você quiser anotar. Eu vou só dizer. Isaías 49, versículo 2, o próprio Isaías está dizendo a experiência que ele teve com Deus. E ele descreve assim, a parte B. Porque o Senhor me fez como uma flecha polida, ou em outras traduções dizem flecha limpa. E a última partezinha mais interessante é a que mais me marcou. E ele me escondeu na sua aljava. Em outras traduções, me guardou na sua aljava. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso, porque eu tomei as palavras de Isaías, as minhas palavras, e eu encarei aquela afirmação como profética para mim, no sentido de, eu sou uma flecha, ninguém vai me segurar agora, o Senhor vai me lançar, eu vou correr as nações cantando e tocando, eu vou tocar em todos os lugares do Brasil, e eu vou tocar em todos os lugares do mundo, e vai ser incrível, porque eu vou viver dentro do avião, eu vou viver de hotel em hotel, eu vou viver com os meus amigos tocando para lá e para cá e abençoando muitas pessoas. E eu comecei a viajar. Se você tem palavra do Senhor que você vai para as nações, o Senhor já te falou, você vai para as nações, você não viaja às vezes, você fala, cara, eu vou para as nações, e eu comecei a viajar, e aí o Senhor me chamou de canto, ele falou assim, vem cá filho, eu vou te ensinar uma coisa a respeito desse versículo. Eu falei, fala Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é a arma que o Senhor vai me dar para me lançar e eu atingir e cumprir o meu chamado poderoso? Deus me chamou gentilmente e falou assim, filho, mais importante que ser lançado, ou seja, mais importante que efetivamente cumprir o chamado, mais importante que isso tudo vai acontecer, fica tranquilo, mas mais importante que isso, é o tempo que você ficou guardado na minha aljava, é o tempo que eu escondi você, é o tempo que eu protegi você. É o tempo que você tentou ser famoso para minha glória. Você tentou cantar várias canções incríveis. Você tentou com as suas próprias forças. Mas eu te escondi. Eu te escondi. E porque você está escondido até hoje, eu posso te lançar. E porque você ama a minha presença mais do que ama os palcos desse mundo, eu posso te dar os palcos desse mundo. Aquilo foi incrível para mim. Porque eu lembro quando meu pai me corrigia. E meu pai tinha o hábito, e o bom hábito eu julgo, porque hoje eu estou aqui para provar isso. Eu tenho 2 irmãos mais novos, homens, mas somos uma escadinha. Eu tenho 28, meu irmão do meio tem 26 e o outro tem 25. Então 25, 26 e aí pula 28. Eu sou o mais velho. E a gente aprontava, imagina, a gente era quase tudo da mesma idade, a gente aprontava demais. E aí quando a gente aprontava além da conta, às vezes na rua, às vezes na igreja, meu pai olhava pra gente e fazia assim, ó. Você já sabe o que vai acontecer, querido. Você pode correr, você pode se esconder, mas você vai ter que voltar para casa. E aí quando você voltava para casa, no fim do dia, eu achei que meu pai tinha esquecido. Quantas vezes eu achei que meu pai tinha esquecido? Estava tudo tranquilo. E aí ele fala assim, vocês 3, vem aqui pro quarto. Oh!
E aí ele pegava a varinha dele, que estava em cima da geladeira. Eu acho que alguns aqui se identificam com isso. Vocês se identificam? Pegava a varinha, bem fininha. Sentávamos nós três, assim, já chorando, se abraçando, se perdoando já. Sabe, não, pai, não precisa, a gente já se perdoou. Não temos nada contra, sabe, um contra o outro. Não precisa, já aprendemos a lição. E ele falava assim, olha, eu amo muito vocês, mas vocês vão apanhar por causa disso, disso, disso. E a gente já estava chorando, ele estava falando, vocês vão apanhar por causa disso, disso, disso. Mas eu amo vocês. E a gente ia, cara. Aí, olha que bonitinho. Meu pai vinha, vem cá. Aí ele me colocava assim na perna dele, arriava um pouco a minha calça. 1, 2, pronto. E eu chorava porque ardia a varinha, mas 1 minuto depois já não estava sentindo nada, porque não fica marca. Eu estou dando ideia aqui para os pais fazerem isso. Eu vou fazer com meu filho, eu vou fazer porque deu certo comigo. Mas ele dava 2, que não eram fortes. Mas era suficiente para a gente chorar, mas não chorar de dor, chorar de arrependimento. E daqui a pouco a gente estava correndo, se amando, se abraçando, tudo de novo. Mas quando o Senhor, Ele me falou a respeito de Isaías 49, parte B do versículo 2, foi tipo isso. Eu estava tomando uma lição, mas eu estava com tanto amor dentro de mim, eu não tinha raiva. Eu não tinha assim, pô Deus, mas... cara, você jogou um balde de água fria em mim. Eu estava louco para começar a cumprir meu chamado. Deus estava me chamando para perto gentilmente, porque Ele é gentil. Ele é gentil. Oh, como Ele é gentil. E aí depois que eu ouvi isso da parte do Senhor e descansei, porque eu vou ser sincero com vocês, não tenho nenhum problema de ser vulnerável aqui. Eu sim, uma vez, amei mais as minhas canções do que o Senhor. Eu sim, uma vez, amei mais o meu talento do que o Senhor. Eu sim, uma vez, molecão, doido para tocar, amava mais o meu ministério, que na verdade eu fui entender que era meu exercício, e não meu ministério assim, efetivamente falando. Eu amava isso tudo mais do que eu amava o Senhor. E aí, eu entendi que, porque eu vivi guardado no Senhor, Ele pode me lançar daqui para frente. Porque eu fiquei guardado e eu vou continuar guardado, eu posso cumprir o meu exercício eclesiástico. Você entende? Porque eu fiquei guardado, ninguém vai me comprar. Porque eu fiquei guardado, e eu estou guardado, e ficarei guardado, alguém pode chegar com um malote de dinheiro para mim, tentando comprar a minha essência. Eu não estou à venda. Porque eu fiquei guardado na aljava do Senhor, esperando o tempo certo de ser lançado, eu não vou atingir meu alvo e vou quebrar. Uma flecha que foi polida por tanto tempo, ela vai atingir o alvo, o mais duro e forte alvo, e ela não vai quebrar. Você entende isso? O que eu estou falando com vocês é o meu coração. O que eu estou abrindo para vocês hoje é o meu coração. É aquilo que Deus está mexendo comigo, está fazendo com que eu perca noites de sono, tentando orar para o Senhor assim: Deus, como que eu posso me manter guardado e ao mesmo tempo ser lançado? Deus está gerando em nós, por isso que eu disse aqui antes de começar, Deus está gerando em nós um amor inabalável. Inabalável. Porque antes que Ele faça qualquer coisa, Ele precisa que nós sejamos aquilo que Ele sonhou que a gente fosse. E eu tive
veio no meu coração e na minha mente como se fosse uma imagem de um belo e poderoso e forte e habilidoso arqueiro. E ele tem o seu cavalo poderoso e forte também. E ele está pronto para a batalha, ele está pronto para a guerra. Ele está pronto para o próximo ataque. E ele tem uma aljava, que para quem não sabe o que é aljava, é um cano, assim, amarrado a uma correia que ele entrelaça nas costas e fica por trás, assim que quando ele precisa atingir o alvo, ele só tira e já solta. Veio na minha mente, enquanto Deus falava tudo isso, e eu estava sendo atingido por esse amor poderoso, eu tive essa visão no meu espírito, não aberto, mas dentro de mim, eu via como se fosse o arqueiro me pegando e me puxando para trás, com tanta força, que eu achei que aquela cordinha ia estourar. Mas o mais importante é que ele pegava e me trazia para perto do coração dele. Deus, mas eu preciso ir para frente, porque é para frente que uma flecha é lançada. Mas Deus falou assim: antes de você ir para frente, você precisa vir para trás e para perto do meu coração. Antes de você atingir o teu alvo, vem para perto de mim. Me conheça por inteiro. Seja moldado por mim. Seja capacitado por mim. Sim, eu sou fiel para completar aquilo que eu comecei. Então não pensa que eu vou ficar puxando para trás o tempo inteiro. Uma hora eu vou lançar e você vai completar a boa obra que eu comecei. Mas antes de ir para frente, saiba que você está voltando para o meu coração. Isso serve para você. Tom, mas eu não vou para as nações, eu não vou ser lançado para lugares longes. Mas eu quero te dizer, todos aqui têm promessas de Deus. Todos aqui têm um chamado específico. Para 1, para 10, para 100, para 1000, para 10.000, para 1 milhão de pessoas. Todos vocês têm um chamado específico. Então eu digo para vocês, antes que vocês cumpram esse poderoso, grandioso chamado, voltem para o coração do Senhor, por favor. Voltem para o melhor lugar do mundo. E eu falo isso para vocês com a maior tranquilidade do mundo, porque se tivesse que parar todo o meu ministério e todo o meu exercício hoje e voltar para aquele meu quartinho, onde ninguém me vê, e ficar lá para sempre, é isso que eu faria com alegria. Sim, eu não estou mentindo. Então volte para o lugar mais precioso do mundo. Tem tantas vezes que eu falo: Senhor, eu não quero mais continuar indo para frente. Não vale a pena. A gente só se desgasta. A gente não vê frutos. Mas mentira. As pessoas estão sendo tocadas. As pessoas estão sendo libertas. As pessoas estão encontrando Jesus. As pessoas estão se reconciliando-se umas com as outras. As pessoas estão levantando e indo cumprir seu chamado através daquilo que Deus me deu. Mas esse meu clamor é: Senhor, na verdade, traduzindo esse meu clamor, é o que Davi falou lá em Salmo 27, versículo 4. Eu peço uma coisa só. E essa eu buscarei para sempre, por resto da minha vida, e perseguirei com todo o meu coração. O quê? Que eu possa habitar no lugar mais precioso do mundo. E ali contemplar a beleza do Senhor. Tom, qual que é o método e qual que é o segredo para não se corromper com as luzes, com os holofotes, com o palco, com as palmas? Até hoje eu vivi pouco. Meu ministério é curto ainda. Muita coisa pode acontecer. Mas até hoje eu tenho aprendido que se eu habito no melhor lugar do mundo e contemplo a face do Senhor, nada se compara à beleza da face dele. O problema desses
grandes líderes que um dia estiveram lá e hoje estão por aí falando baboseira. O problema deles, sabe qual foi? Eles esqueceram do melhor lugar do mundo. Eles esqueceram que continuamente eles precisam voltar para o coração do arqueiro fiel e habilidoso. Eles esqueceram que antes de gravar um disco, ou seja, ser lançado, antes de gravar o próximo poderoso disco que vai tocar todas as pessoas na nação, ele precisa voltar para buscar essas canções desse poderoso disco aqui perto do coração do Senhor. E eu lembro de Mateus capítulo 5, quando o próprio Jesus fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que te vê em secreto, e esse Pai poderoso e amado que te vê em secreto, te recompensará. Você entende? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Você está entendendo de onde sai tudo isso que eu tenho cantado e pregado? Eu tenho certeza que eu só posso estar aqui hoje falando aquilo que está no meu coração, cantando essas canções, porque o meu preferido lugar é lá no coração do Senhor. Eu só estou fazendo isso aqui que eu estou fazendo hoje, que é pequeno diante de tanta gente que está fazendo tanta coisa por aí, mas eu só estou fazendo isso porque eu estou guardado no Senhor, onde ninguém consegue me comprar. O dia, pode ter certeza, o dia que eu decidi sair daquela porta do meu quarto e começar só me mostrar em público, só começar a fazer o que os homens conseguem ver, pode ter certeza que eu me afastei do melhor lugar do mundo. E o Senhor pode até me lançar, porque Ele é misericordioso. Mas quando eu chegar lá, eu vou sozinho. Quando eu for lançado, eu vou ser lançado sozinho. Porque uma vez, o próprio Deus disse para Moisés assim: Moisés, pegue esse povo aqui. Eu vou colocar um anjo, tá, à disposição de vocês. Pegue esse povo e some. Eu não quero ir. Eles têm agredido a minha santidade. Pegue esse povo que você lidera. Eu vou dar um anjo do Senhor vai com vocês. Mas pega eles e vai embora. E aí Moisés, um homem que só estava fazendo tudo aquilo porque sempre foi guardado no Senhor, diz: se a tua presença não vai conosco, nós não movemos um passo daqui. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Então o que a gente está discutindo aqui hoje, e o que eu estou querendo dizer aqui hoje, são dois parâmetros, tá? O lugar secreto, aquilo que você planta em unidade com o Senhor, aquilo que você planta em profundidade quando ninguém te vê, tá? Versus aquilo que os homens conseguem ver, aquilo que toda luz e todo talento, que é de Deus, que vem do Senhor. Mas quero que você entenda que se isso aqui for maior do que isso aqui, você vai ter feito um belo trabalho, como qualquer um faz um trabalho excelente por aí. Mas você só vai conseguir cumprir o teu chamado com excelência se o lugar secreto e aquilo que está dentro de você for maior do que aquilo que está por fora e que os homens conseguem ver. Davi, meu personagem favorito do Velho Testamento. Eu me identifico com Davi. O coração dele, eu sou cientificamente provado, melancólico ao extremo, e aí depois sanguíneo. Eu sou melancólico, sanguíneo.
então eu choro à toa. Então quando eu componho, eu sempre choro. Quando eu estou longe da minha esposa, eu choro. Eu choro à toa. E eu imagino que Davi era um cara desses melancólico, sanguíneo. Um cara que era, na presença de Deus, se esvaziava e orava e cantava e derramava o seu coração, mas onde os homens conseguiam ver, ele era valente, sanguíneo, sanguinário. E aí um dia ele estava cumprindo o seu exercício, mas totalmente guardado no Senhor. Ele estava tocando a sua harpa, ele estava sentado talvez embaixo de uma árvore, vendo todas aquelas ovelhinhas, que aquele era o exercício dele, aquele era o, entre aspas, o chamado dele para aquele momento, mas ele estava guardado no Senhor. Ele sabia que mais precioso do que o ofício era a presença do Senhor, e ele estava ali tocando, e ele dizia: o Senhor é o meu pastor, assim como eu sou o pastor dessas ovelhas. Eu não deixo faltar nada para elas, assim como o Senhor não me deixa faltar nada. E aí um dia o que acontece? Quando ele acha que ninguém está vendo, é um campo aberto, quase ninguém passava ali, eu imagino. Quando ninguém estava vendo, de repente surge um urso, tentando atacar uma de suas ovelhas, e todo mundo já sabe da história. Ele vai lá e mata aquele urso, ele mostra seu lado sanguíneo, e ele volta para a presença do Senhor e mostra para o Senhor seu lado melancólico. E aí volta um leão, valente, com raiva, com fome, tentando se alimentar de uma das suas ovelhas, e ele vai lá e mata aquele leão, e volta para o lugar da presença. E aí um dia, quando ninguém nem percebe, sabe aquele dia que acontece uma coisa que você nem esperava? Vem um irmão dele suado e cansado e fala assim: estão te chamando lá em casa. Para quê? Você vai ser o próximo rei de Israel. Como assim, você está pirado? Eu sou um molequinho, e vocês não foram eleitos? Não, ninguém passou no teste lá, não sei que teste louco é aquele do profeta, mas ninguém passou. Ele escolheu você, vai lá. E o menino chega ainda perdido dentro de casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele menos espera, um óleo na sua cabeça de unção, um comando: você vai ser o próximo rei de Israel. Ele estava igual eu estava quando Deus falou que eu era a flecha dele. Beleza, quando que eu vou pegar minha coroa e meu trono? Quando que eu vou assumir? Que lindo, que poderoso, quando que eu vou assumir? E aí Samuel, talvez de barbinha, velhinho, com sabedoria e unção, diz assim: volta para o melhor lugar do mundo, não chegou a hora ainda. E ao invés dele, ele foi ungido rei. Eu não sei se você estivesse no lugar dele, o que você faria? Ele estava pronto para ir lá. Ele teve que voltar e cuidar das suas ovelhas. E ele continuou fazendo o que ele sabia fazer: ministrar a presença do Senhor, guerrear. E aí talvez passava alguém e queria conversar com ele, e ele usava muito bem as palavras, estava muito bem preparado para conversar e lidar com o povo. E talvez alguém passou um dia e viu ele liberando canções, e quanta unção subia, mas ele estava guardado. Passaram-se meses, eu imagino, talvez tenham passado anos, até que um dia a história muda de cenário. De repente nós estamos no palácio do rei, e o rei está quase endemoniado. O rei está com um espírito ruim lá, ele não sabe o que ele está fazendo. Não sei se ele estava todo se tremendo lá no trono, mas ele estava falando: me acha alguém que saiba tocar e que seja ungido, porque eu preciso ser liberto disso aqui. Foram homens lá poderosos, foram homens renomados, foram homens capacitados segundo a sociedade.
Até que um dia ninguém conseguiu fazer nada, e alguém que todo dia passava para ir trabalhar perto da onde Davi estava trabalhando, e ele via a maneira com que Davi se comportava. E ele fala assim: rei, com licença, eu conheço um menino, o nome dele é Davi, e ele é filho de Jessé. E eu vou te contar os atributos que eu tenho visto toda vez que eu passo lá. Ele acha que não tem ninguém vendo, mas eu estou vendo. Ele toca bem, canta bem, ele usa muito bem as palavras, porque às vezes eu vejo ele conversando com algumas pessoas, ele sabe falar muito bem. Ele é homem valente, porque eu vi ele matar um urso, eu vi ele matar um leão. E a presença do Senhor está com ele. E aí, quando ninguém esperava, chegou a hora de Davi ser lançado. Mas ele só foi lançado porque ele ficou guardado. E aí vocês sabem da história, não sabem? Ele foi lá, ele tocou, e aquele espírito maligno foi embora. E o rei ficou apaixonado por ele. E aí houve aquele episódio de Golias. E ele matou Golias. E as mulheres cantaram: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Viva Davi, ele é o próximo rei. E vocês sabem que Saul ficou irado, porque o tempo dele tinha passado, porque ele tinha esquecido que o melhor lugar do mundo estava lá, e ele tinha esquecido daquele lugar. Ele não visitava mais o melhor lugar do mundo, ele só fazia o que a mente dele e o coração dele mandavam. E Deus precisava de um homem que reinasse segundo o coração dele. E aí o que Davi fez, quando Saul começou a odiar e querer matá-lo, ele só se esquivava das lanças que Saul lançava. Ele teve a oportunidade de matar Saul e não o fez, porque ele sabia que ele estava amparado pelo arqueiro fiel e habilidoso. E no seu devido tempo, ele vai cumprir o seu poderoso chamado. Vocês entendem? Vocês entendem qual que é a moral da história? Se você não tem uma vida com Deus no secreto, você vai ser tão raso em público, que você pode até cumprir um tempo de um chamado excelente, de acordo com as suas forças, mas as suas forças uma hora vão acabar. E depois que acabarem suas forças, o que você vai fazer? Você não está amparado pelo arqueiro fiel e habilidoso. Mas Deus está chamando homens poderosos, compositores de canções, escritores de livro, donas de casa, médicos, jogadores de futebol, missionários, intercessores, engenheiros, pastores, homens que amam mais a presença do Senhor, e por amarem mais a presença do Senhor do que qualquer coisa, eles podem fazer o que fazem, eles podem ministrar as pessoas, eles podem amar os perdidos, eles podem sentar com o homossexual e amá-los, e essa pessoa ser transformada. Eles podem, porque eles habitam no lugar secreto, onde ninguém pode vê-los. Quantos querem? E agora eu pergunto, mas você não vai me dar uma resposta que você está acostumado a dar, amém? Não. Quantos querem? Quantos querem amar mais o lugar secreto do que o que os homens conseguem ver? Só eu e mais 3 queremos, gente. Quantos querem realmente amar e criar um relacionamento com Deus? À medida que você vai criando esse relacionamento com Deus, você vai cumprindo o teu chamado sem você perceber. Você vai derramando amor que te amou lá no teu quarto. Você vai derramando esse amor para as pessoas e elas vão sendo curadas. Se você trabalha num hospital, numa maternidade, e os bebês estão quase morrendo, você vai e põe a mão sobre eles, e eles começam a melhorar e começam a ter vida.
Se você trabalha num escritório, sei lá, de contabilidade, de direito, de advocacia, sei lá, e tem alguém querendo se suicidar do teu lado, você vai ter uma palavra da parte de Deus para ela. Sabe por quê? Você ama mais o lugar secreto do que aquilo que você pode fazer. Então eu estou tentando, faz anos, eu estou tentando ser um cristão de verdade, faz anos, mas eu não sei o que acontece, chega no meio do ano, e aí eu começo a baixar, eu começo a ter uma recaída, meu amor por Jesus começa a esfriar, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, Tom, que às vezes eu brigo com meu esposo e eu não consigo adorar. Eu não sei o que acontece, porque às vezes eu não estou bem comigo mesma, comigo mesmo. E eu não consigo liberar amor para o Senhor. Deixa eu falar para você, Deus está te chamando nesse tempo para relacionamento com Ele. Para de pôr desculpa nas pessoas. Para de pôr desculpa que o louvor da tua igreja é fraco. Para de pôr desculpa no pastor da tua igreja. A única responsabilidade total é tua. Você precisa entrar num lugar onde ninguém vai te ver e habitar lá. E tudo que você fizer vai ser reflexo daquilo que você foi quando estava lá. Porque o Senhor me fez, Isaías 49, versículo 2, parte B. Porque o Senhor me fez como uma flecha limpa e polida, e me guardou e me escondeu na sua aljava. Fica de pé no seu lugar.